Queridos irmãos, louvado seja Deus por essa oportunidade. Espero que nesse momento de adoração Deus tenha falado ao seu coração, você tenha aí sentido a presença do Senhor por meio dos louvores que foram entoados nesse momento. Eu quero convidar você nesse instante para a exposição da palavra do nosso Deus. Vamos meditar juntos na palavra do nosso Deus, e eu quero convidar você para lermos o texto de Hebreus capítulo 12, o versículo, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14, embora que a nossa reflexão estará fundamentada no versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, nós te bendizemos, exaltamos o teu bendito nome pela oportunidade de nos reunirmos aqui para, nesse instante, ouvir a ministração da tua palavra. Suplicamos encarecidamente que o teu Espírito Santo esteja a falar ao coração da tua igreja. Estamos ansiosos, desejosos de ser beneficiados por tua palavra. Que o meditar do meu coração, as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. Ó Deus, que a tua palavra seja ministrada com autoridade, com unção e verdade, ela alcance o coração dos que assistem este culto. Que, ó Pai, aqueles que ainda não são salvos possam ter um encontro com Jesus. Que aqueles que são salvos sejam renovados, e o teu Espírito Santo esteja operando na vida da tua igreja, fortalecendo e edificando-a para a tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nas últimas mensagens que tivemos aqui, aos domingos à noite, no culto de adoração, tivemos a oportunidade de tratar alguns temas. Trabalhamos a questão da misericórdia de Deus, posteriormente trabalhamos a questão da justificação, e na última mensagem, no último domingo, trabalhamos a questão do tema adoção, e vimos aí que dentro do propósito de Deus, propósito do plano de redenção, de salvação, Deus colocou a justificação e a adoção como presentes gloriosos para a nossa vida. Por meio de Jesus Cristo nós somos justificados e nós somos adotados na família. A justificação e a adoção, ela descreve a nossa incapacidade, a incapacidade do homem para a autossalvação. Nós somos limpos dos nossos pecados, nós somos livres da culpa e da condenação através da justificação, e nós fomos aí na adoção inseridos na família de Deus, passando aí a gozar todos os privilégios e graças que o Senhor tem reservado para os seus filhos. A herança de filho passa agora a ser desfrutada por cada um de nós, agora e principalmente no porvir, haveremos de desfrutar plenamente o que Deus tem reservado para os seus filhos. A justificação e a adoção, elas asseguram-nos que tudo o que precisava ser feito em relação à nossa salvação eterna já foi realizado. Em Cristo nós fomos santificados para uma vida eterna com Deus, nós somos purificados para uma vida eterna com Deus. Entretanto, irmãos, precisamos considerar que há um outro aspecto da santificação, esse referente ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os homens, e nesse aspecto Deus nos faz responsáveis, Deus nos faz colaboradores, cooperadores de sua providência. Neste aspecto, nós precisamos entender que nós precisamos ser ativos, nós precisamos estar agindo. Deus, ele dispõe as ferramentas para que nós possamos viver uma vida de santificação, e nós precisamos conhecer essas ferramentas e usá-las corretamente. Nesta noite eu quero chamar sua atenção para o versículo 14, que fala sobre a necessidade de caminharmos no caminho da paz e caminharmos no caminho da santificação. Aspectos esses que são relevantes e que são inseridos dentro do plano da salvação.
A paz real, a paz plena, somente Deus pode dar, porque essa paz plena ela é resultante do relacionamento correto com Deus. No momento em que nós somos justificados por Cristo, nós temos a paz com Deus. E é isso que nós encontramos lá no texto de Romanos capítulo 5, o versículo 1. Mas também há um outro aspecto glorioso que nós podemos viver nessa vida, é o da santificação. Nesse sentido, a santificação processual, essa nos faz se relacionarmos com Deus. Ainda nesta caminhada terrena, nós podemos ter intimidade, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. O tema santificação também ele está presente na Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão Batista que é adotada por nossa igreja. Vale a pena você conhecer lá no capítulo 13, você vai ver aí uma apresentação do que a Confissão de Fé declara acerca da santificação. Eu vou falar um pouquinho aqui, um trecho dessa apresentação durante a nossa mensagem, durante a mensagem dessa noite. Queridos, mais uma vez eu quero considerar que o propósito das nossas reflexões não é de forma alguma ser exaustivo. Nós não temos tempo suficiente dentro desse período que temos aqui de culto para fazer uma apresentação plena de cada doutrina, de cada temática. Nós temos aí fundamentado nossas reflexões daquilo que é importante para a vida prática de cada um de nós, aquilo que precisamos saber ou aquilo que precisamos reavivar na nossa mente no que diz respeito à nossa relação com o Senhor. O capítulo de Hebreus 12, ele está conectado ao capítulo anterior, e o capítulo anterior nós temos ali a galeria dos heróis da fé. O Senhor está apresentando homens e mulheres que ousaram por sua confiança em Deus enfrentar várias dificuldades, vários sofrimentos, várias oposições, várias perseguições que sucederam em suas vidas, mas que manteram leais a sua convicção, a sua crença no Senhor. Ambos os capítulos, capítulo 11 e o capítulo 12, são textos encorajadores, são textos que vão trazer uma mensagem de encorajamento a permanecer firmes e obedientes ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Precisamos olhar para esses capítulos e olhar para a necessidade que nós temos de continuar sendo fiéis ao Senhor em toda e qualquer circunstância, independentemente daquilo que nós estejamos vivendo no momento ou aquilo que iremos passar ainda adiante. Precisamos entender que temos razões suficientes para continuar sendo leais ao nosso Deus e obedecendo ao nosso Senhor. O verso de nossa leitura, queridos, ele está inserido no contexto também de encorajamento. Ele está dentro do capítulo 12, já falamos que esses 12 capítulos, eles são fortes mensagens de encorajamento para aqueles que estejam vivendo em adversidade, estejam enfrentando momentos tenebrosos em sua caminhada. Os versos anteriores, versículo 12 e 13 que nós lemos, o autor ele menciona algumas realidades e deveres da vida cristã, a realidade da possibilidade de esmorecermos e o dever de buscar fortalecer nossas vidas. Nós vamos lembrar que lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre essa realidade que nós podemos viver embates na nossa vida espiritual em que nos vai fazer esmorecer. Isso é algo esperado na nossa caminhada. Nós temos aí vários exemplos de homens como Elias, nós temos exemplos de homens como Davi, como Paulo e tantos outros que em momentos da sua caminhada sentiram o peso da caminhada, sentiram as dificuldades e as batalhas travadas da sua fé, da sua confiança, da sua relação com o Senhor. Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Paulo disse que todos aqueles que quiserem viver uma vida digna diante do Senhor padecerão perseguições. Mas, queridos, em meio a essas perseguições, em meio a essas dificuldades, em meio a esses embates, que muitas vezes faz com que as nossas forças quase vá toda embora, nós precisamos entender, nós precisamos reavivar na nossa mente que temos um lugar de refrigério, de fortalecimento, e a nossa força está no Senhor, e precisamos nos fortalecer em Deus.
Devemos nos fortalecer também olhando e considerando aquilo que já aconteceu no passado com outras pessoas. O texto também nos mostra a realidade ou a possibilidade de transitar em caminhos contrários à fé, de ter momentos de desvio na nossa caminhada. E também o texto nos chama ao dever de corrigir. Versículo 12 e versículo 13 apresenta algumas realidades da vida cristã e os deveres também da vida cristã. Por que, queridos, nós temos essa questão dessas realidades ainda presentes em nossa caminhada? Porque ainda estamos aqui, estamos sucessivos e estamos diante dessa caminhada enfrentando batalhas, mas nós não estamos só. Nós podemos nos fortalecer em Deus, nós podemos nos fortalecer nos exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram leais ao Senhor, mesmo em meio a tantas batalhas, foram leais e continuaram confiando no Senhor. Homens e mulheres também que em alguns momentos se mostraram errantes, mas corrigiram seus passos. E aí nós temos aqui o encorajamento de sermos perseverantes em meio à adversidade e em meio às limitações do presente. Enquanto vivemos aqui, enquanto nós peregrinamos essa caminhada, nós podemos fraquejar, nós podemos nos sentir cansados. Versículo 14, nós temos outros dois importantes deveres do cristão: o dever de andar em paz, o dever de andar em santificação. E é a partir daí que nós queremos pensar e refletir essa noite. Seguir a paz com todos. A paz, irmãos, ela é resultado de um relacionamento correto com Deus e com os homens. Por outro lado, a ausência de paz denota que algo de errado está acontecendo. Quando estamos andando corretamente com Deus e quando estamos andando corretamente nas nossas relações com os homens, nós não temos o que temer. Está aí a razão por qual alguns momentos da caminhada nós temos a tranquilidade de colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir. Quando temos paz com Deus e quando temos paz com os homens, não temos o que temer. Então essa paz ela é decorrente de um relacionamento correto com Deus e com os homens. Queridos, o salvo em Jesus Cristo, ele é alguém chamado para viver esta paz, a paz que Deus traz para a sua vida. Jesus ele disse: eu deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Essa paz ela é resultante do sacrifício de Cristo no Calvário. A morte de Cristo apaziguou a ira de Deus contra nós e estabeleceu a paz de uma vez por toda por meio desse sangue bendito derramado na cruz. Romanos 5, versículo 1, já citado aqui na mensagem, vai dizer: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Um outro texto também muito importante essa noite de ser citado é o texto de Efésios capítulo 2, versículos 13 ao versículo 16, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Cristo, ele é o promotor da paz, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que trouxe aí para nós um relacionamento harmonioso, um relacionamento que havia sido quebrado por conta do pecado, restabelecido mediante a obra vicária de Cristo. O Deus que nos concede paz, ele nos convida também a viver e a seguir a paz com todos. O Deus que promove paz, o Deus que concede paz, convida-nos a viver em paz com todos. É dever de todo cristão, é dever de todo salvo, irmãos,
prezar por um viver pacífico com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18, a palavra do Senhor diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Viver em paz, queridos, é uma das formas também de revelarmos ao mundo a nossa identidade como filhos de Deus. Quando vivemos em paz uns com os outros, quando vivemos em paz com os homens, estamos revelando a nossa identidade de filhos de Deus. Nós não somos homens e mulheres de guerra, nós não somos pessoas que devemos estar provocando contenda entre nossos relacionamentos com os homens. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amados irmãos, e como precisamos levar essa paz dentro de um mundo em que cada vez mais as pessoas vivem em conflito, em guerra, em que as pessoas vivem em desamor, em que as pessoas vivem em desunião. Precisamos levar a paz do Senhor. As pessoas não precisam ter medo de nós, de cada um de nós. As pessoas precisam olhar em nós, pequenos cristos, pessoas a qual eles não precisam temer, porque nós temos um só objetivo: transmitir para eles a paz que o mundo não pode lhe transmitir, por meio do Senhor Jesus Cristo. Seguir a paz com todos é dever, é tanto um dever como deve ser um alvo diário de nossa caminhada. Deve ser, seguir a paz com todos deve ser um alvo diário da nossa caminhada. Nós não podemos perder esse foco, irmãos. Nós precisamos entender que Cristo nos chamou para esse propósito. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esse também, irmãos, foi um incentivo de Paulo quando escreveu à igreja de Roma. Paulo, escrevendo aos irmãos, lá no capítulo 14, versículo 19, ele diz: por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, a primeira recomendação do escritor de Hebreus para nossas vidas é um andar na paz. Precisamos ser homens e mulheres que não apenas declaram a paz do Senhor com os lábios, mas que declaram a paz de Deus a partir de uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, de alguém que não vive em contradição entre aquilo que fala e aquilo que vive. Precisamos transmitir a paz nos nossos relacionamentos, na nossa conduta, na nossa vida diária. Seguimos a paz com todos, irmãos, quando nós nos esforçamos por assim fazer. A tradução, uma das traduções, a King James, ela vai dizer: esforçai-vos pela paz, nesse versículo 14. Nós vimos aqui no texto de Romanos 14, versículo 19, Paulo dizendo que devemos nos esforçar pela paz. As Sagradas Escrituras, ela nos conclama a não pagar o mal com o mal, a pagar o mal com o bem. Isso requer de nós um esforço. Queridos, nós vivemos em paz e seguimos em paz com os homens quando nós evitamos a retaliação. Jesus, ele nos convida a não retaliarmos, a não pagarmos o mal com o mal. E o Salmo 34, versículo 14 diz: aparta-te do mal, pratica o bem, busca a paz e empenha por conquistá-la. Aparta-te do mal, pratica o bem, busca a paz e empenha por conquistá-la. Como é maravilhoso, irmãos, vivermos junto de pessoas que são verdadeiros pacificadores. Como é bom termos pessoas que, quando tudo está tumultuado, eles conseguem trazer uma palavra que apazigua as situações. Fomos chamados por Deus para viver essa vida. Temos que seguir esse caminho. E por que, pastor, temos que seguir esse caminho? Devemos andar nesse caminho para que Deus seja conhecido em nós e o nome dele seja glorificado por aquilo que ele está realizando
no interior de cada um de nós, no coração, na alma de cada um de nós. Nós também seguimos a paz com todos quando nós oramos. Em vários momentos a Sagrada Escritura vai nos conclamar a essa tarefa de orar pela paz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Nós temos o texto de Salmos que diz: orai pela paz de Jerusalém. Nós temos o outro texto de Jeremias capítulo 29, versículo 7, dizendo: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos textos que nos conclamam a orar por nossa nação, por nossos governantes, para que vivemos uma vida quieta, uma vida de paz. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa ser um agente da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Eu e você precisamos nos esforçar para que sejamos encontrados numa vida que reflita a glória do Senhor. O texto continua dizendo que, a continuação do versículo 14, segui a paz com todos e a santificação. Queridos, além do dever de seguir o caminho da paz com Deus e com os homens, todos os salmos são conclamados a viver em santificação. E esse convite, ele parte do Senhor. Desde o Antigo Testamento há um convite, há uma convocação divina para que o seu povo se mantenha em santidade. Nós temos como conhecimento que Deus, Ele é santo, e Ele espera que aqueles que o sigam em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, o versículo 16 diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes tinhais na vossa ignorância, mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Se o viver em paz denuncia a nossa identidade como filhos de Deus, o nosso viver em santidade muito mais testemunhará para as pessoas que nós somos diferentes. Se nós não andarmos esse caminho, que diferença o mundo encontrará entre nós e aqueles que não servem a Deus? A santificação, ela vai caracterizar-se através de um modo de vida separado e distinto do mundo, a qual nós adotamos pela graça de Deus. Ela representa o propósito pelo qual Deus, em sua infinita misericórdia, nos salvou. Deus nos salvou para andarmos em santidade, em santificação. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos conclama essa verdade, dizendo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé. 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui pelo menos dois textos que vão falar sobre a questão do motivo, do propósito de Deus ao ter nos escolhido. Entre eles está para que nós pudéssemos viver uma vida santificada, uma vida separada, uma vida distante das práticas comuns do mundo. Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Roma, ele diz: não vos conformeis com essa era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, Paulo? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não temos, irmãos, como vivermos a graça de desfrute dos privilégios de filho, se nós estivermos andando de forma desordenada perante o Senhor, se estivermos andando em desagrado ao nosso Senhor. Queridos, é muito importante dizer que
a falta de zelo para com a santificação não vai interferir na sua salvação eterna, mas vai interferir na qualidade de vida que você tem. Estará você e eu contraindo para nossas vidas o juízo, as punições de Deus, as sanções de Deus sobre nossas vidas. E não é esse o desígnio, o propósito de Deus para nossas vidas. O desejo de Deus é que nós venhamos estar sempre crescendo. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Assim deve ser o guiar, o caminhar da vida de um cristão, uma vida que está no progresso contínuo, constante. Paulo vai dizer que antes vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de todo pai, de toda mãe é que seus filhos progridam, que seus filhos vá adiante. E esse também é o desígnio de Deus, esse é o desígnio dos seus líderes. O salvo em Jesus é alguém que por Deus foi justificado, é alguém que por Deus foi adotado na sua família, é alguém que por Deus foi separado por Ele e para Ele. Você foi separado por Deus e para Deus, e eu e você precisamos todos os dias estar despertos a essa realidade e conscientes de que isso não pode viver no oculto. Nós precisamos manifestar ao mundo aquilo que nós somos. A nossa identidade, ela não pode estar oculta. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para proclamardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito é que você manifeste a glória de Deus, que você seja um luzeiro aonde você estiver. Nesse mundo de trevas, você seja luz. A confissão de fé batista, a qual a igreja adota, eu havia falado no início da mensagem, a primeira parte do capítulo 13, que fala sobre a santificação, diz: os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por mérito da morte e da ressurreição de Cristo, e por esse mesmo mérito são mais e mais santificados individualmente, pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo neles habitando. O domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. As várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas, e os crentes mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para praticarem toda a verdadeira santidade. Tem um texto que veio agora à memória, eu acho que esse texto é glorioso, quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu estou certo que aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa a sua obra no meio do caminho. Se você é um salvo na pessoa de Cristo, Deus há de completar a obra que Ele começou na sua vida. Amados irmãos, nós sabemos que o começo dessa história começou aí no novo nascimento. O novo nascimento, que é a morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida em Cristo, é a porta de entrada para uma vida de santificação. Não há como viver a santificação genuína, segundo os preceitos de Deus, se uma pessoa não passou pelo novo nascimento. Jesus, ele disse a Nicodemos: se você não nascer da água, não nascer do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. Então o novo nascimento é a porta de entrada para uma vida santificada, e é através do novo nascimento que foram aí quebrados todos os grilhões, os domínios do pecado sobre nossas vidas. Deus nos libertou para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é o que é expresso lá por Paulo no capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai falar sobre a realidade. Olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá de cima, se revistam das coisas que são lá de cima, abandone tudo que é
a iniquidade, o pecado, e vivam aquilo que é lá de cima. Paulo também vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, falando sobre essa questão da morte do velho homem e a vida do novo homem. Paulo também vai falar lá, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo também vai falar aos irmãos da igreja de Roma, lá no capítulo 8, dizendo que nós não somos mais devedores para viver segundo a carne, segundo os deleites e os prazeres da carne. Por que não? Porque morremos para o velho homem e agora fomos ressuscitados com Cristo para um novo homem, para viver a nova vida. Não existe mais correntes em nossas mãos, não existe mais corrente em nossos pés, nós somos livres, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós somos livres, livres para uma nova vida, livres para a obediência, livres para uma vida de santificação. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, agora precisamos cooperar com esse projeto de Deus. A obra eterna, ela já foi realizada por cada um de nós, mas enquanto estamos vivendo aqui o período da peregrinação, precisamos conservar-nos em santificação, para que o nosso relacionamento de intimidade com Deus não seja interrompido, para que a qualidade da nossa vida não seja comprometida. E aí a atuação da palavra de Deus vai nos conduzir a esse caminho de santificação. Lá em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 5, de que modo manterá puro o jovem seu caminho, observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus nos santifica. Enquanto mais a palavra de Deus encontra guarida em nossas vidas, enquanto mais ela permeia as áreas da nossa vida, mais ela estará purificando-nos do pecado, da maldade, de toda a perversão que o pecado promoveu em nossas vidas. Como águas limpas que vêm sobre um recipiente, ela vai afastar toda a impureza e algo novo ficará em nossas vidas. A atuação também do Espírito nos levará a esse processo. Precisamos, irmãos, viver uma vida dentro dos propósitos de Deus. A Bíblia diz: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus governe nossas vidas, nós estaremos sendo conduzidos a esse processo contínuo de desenvolvimento e de maturação cristã. Esse desenvolvimento está relacionado aí à semente moral de Deus, à natureza de Deus que está presente em nós mediante o novo nascimento. Deus, Ele estará fazendo com que ela se desenvolva a cada dia, que esse caráter se desenvolva a cada dia, na medida que a palavra vai preenchendo o nosso coração, à medida que o Espírito Santo for dominando nossos corações, as nossas forças para o pecado, a nossa inclinação para o pecado, elas vão sendo abatidas, e nós vamos sendo fortalecidos espiritualmente para essa relação com o nosso Deus. Portanto, aí o andar no caminho de santificação, ele há de manifestar a nossa identidade como filho e nos fortalecer espiritualmente. Quando nós andamos no Espírito quando nós andamos segundo a palavra de Deus. Quando nós andamos em santificação. Nós andamos em santificação quando andamos de acordo com a palavra de Deus. Nós andamos em santificação quando nós andamos segundo o Espírito do Senhor. Andar conforme a palavra é andar conforme o Espírito. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender, compreender e colocar na nossa mente que a santificação é uma obra do Espírito e que a nossa colaboração, que a nossa contribuição está no sentido de rendição, de dobrar nossas vidas, humildemente em submissão ao que temos aprendido na palavra do Senhor. Se você é um crente que apenas tem ouvido as verdades de Deus e que não tem permitido que as verdades de Deus elas façam guarida no teu coração, você estará com a vida espiritual comprometida
o seu crescimento, o seu desenvolvimento estará estagnado, e um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta dos nossos desleixos, da nossa falta de responsabilidade. As ferramentas, elas não estão distantes de nós. Deus coloca à disposição de cada um de nós as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Nós precisamos ser cooperadores desse plano glorioso do Senhor. A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É a parte final do texto, do versículo que nós estamos meditando. A conclusão do verso é que é dever do cristão andar em santidade, e esse dever é inegociável. Não há como protelarmos esse andar com o Senhor, é inegociável, queridos. Todos os salvos passarão por esse caminho, embora não esteja na santificação os méritos da salvação. Todo salvo irá passar pela santificação, porque nenhum salvo estará diante de Deus sem passar por esse caminho, o caminho da santificação. Seja pela submissão aos preceitos de Deus, seja pela entrega voluntária àquilo que Deus tem nos ensinado, ou seja, de uma ação abrupta da parte de Deus, todos os salvos hão de passar pela santificação. Alguns salvos irão passar por ações providenciais, inesperadas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é longânimo, e alguns de nós terminamos abusando da longanimidade de Deus, ou não compreendendo corretamente a longanimidade de Deus. Achamos que Deus está concordando com nossos erros, quando nós não estamos tendo uma punição imediata das ações erradas que estamos tendo no nosso comportamento. A Bíblia diz que nós fomos comprados com um alto preço, o preço de sangue. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Deus não contenderá para sempre com o homem. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você precisamos entender que existem duas formas pelo qual Deus nos conduzirá a esse caminho. Uma será nos ensinando, nos exortando, e humildemente nós vamos atentar para a voz de Deus e vamos nos submeter, ou através da resistência Deus irá nos quebrar, Deus irá agir para que nós venhamos enquadrarmos dentro de sua vontade. E aí eu costumo lembrar os irmãos, às vezes estou falando sobre essa mensagem, esse aspecto da mensagem, e lembro que existem mães que chamam os filhos e diz: João, e aí o filho: que foi, mãe? E já atentam e vai para casa. Mas existe aqueles irmãos que são resistentes. A mãe chama uma, chama duas, chama três, e a mãe tem que sair, pegar na orelha e dizer: olha, João, eu não chamei você, venha, entre. Como nós estamos nos comportando diante de Deus? Somos aqueles que estamos ouvindo a voz amada do nosso Deus, quando diz a palavra: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, ou somos aqueles que estamos resistindo à voz de Deus? Alguns crentes, irmãos, vão precisar passar por essa intervenção divina. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 vai falar sobre essa realidade, a realidade de um jovem que não quis de maneira nenhuma atentar para a voz de Deus, e Deus vem e intervém sobre a vida dele de uma forma abrupta, inesperada, entregando seu corpo para a destruição, através da autoridade do apóstolo Paulo. No final de tudo, aquele jovem é salvo pelo Senhor. Queridos, Deus não só exige a santificação por parte daqueles que foram regenerados, Deus também condiciona a santificação como um meio para qualquer aproximação dele. Salmo 50, Isaías capítulo 1, Malaquias capítulo 1, são pelo menos 3 grandes capítulos que vão mostrar para mim e para você que Deus, Ele não aceita nenhum tipo de culto, nenhum tipo de aproximação envolvido, mesclado com o pecado, com a iniquidade. É necessário que venhamos entender que a nossa relação com Deus, ela existe e ela acontece em uma atmosfera de santificação. E aqui nós não estamos falando de perfeição. Deus, Ele não espera a perfeição enquanto estivermos nessa caminhada.
mas Deus espera um andar prudente, um andar justo, um andar reto enquanto estivermos caminhando nessa peregrinação. Eu citei Salmo 50, Isaías capítulo 1 e Malaquias capítulo 1. No Salmo 15, irmãos, nós temos uma outra apresentação que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e que não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Portanto, irmãos, não dá para viver uma relação de culto com o Senhor, uma relação em que nossas apresentações de ofertas sejam aceitáveis diante de Deus, quando o pecado está interferindo nessa relação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí é algo que precisamos considerar tanto nessa vida como no porvir. A relação da nossa vida eterna, do nosso estar com Deus, ele estará passando no caminho da santificação, como eu já falei, ou estaremos submetendo a esses ensinos de Deus durante a nossa caminhada e viveremos graciosamente essa vida, ou Deus nos fará entrar nesse caminho. Eu costumo dizer que o justo não partirá dessa vida com dívidas a pagar. Ele pagará todas as dívidas que ele tem a pagar, porque o juízo de Deus inicia-se pela sua casa. O texto de Salmo 73 nos mostra essa realidade. Deus, ele tem pressa em julgar o justo, o ímpio não. O ímpio, seu juízo será o juízo já eterno. Eu quero fazer então algumas considerações, olhando para o que nós já vimos aqui, recordar a você que a obra de Cristo, ela é suficiente para o perdão e a salvação de sua alma. A obra de Cristo, ela é importante para a aceitação como filho e para a garantia da vida eterna. Porém, a santificação progressiva é um dever do cristão cooperar. A minha vida e a sua vida espiritual, mais uma vez eu vou repetir nesse culto, dizendo que a minha vida e a sua vida espiritual, ela é do tamanho do teu investimento, é do tamanho do investimento que você está fazendo, do envolvimento que você tem com ela. Se você não está se envolvendo com a sua vida espiritual, eis a resposta porque você não está crescendo. Se você está investindo na sua vida espiritual, você está progredindo. Claro que muitas vezes nós não vamos ver esse crescimento tão nítido em nossos olhos. Aqueles que estão ao nosso redor vão conseguir avistar de uma forma muito mais nítida. Nós estamos envelhecendo, rugas estão aparecendo no nosso rosto e nós não conseguimos perceber, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem perceber. Queridos, a segunda consideração é que o viver em paz e o viver em santidade, ele dará a tonalidade à nossa vida. Ele irá descrever a qualidade das relações que nós temos com Deus e com os homens. A falta do temor a Deus fará com que nós venhamos viver uma vida jogada ao pecado, embora não escravo do pecado, mas vivendo como se fosse escravo do pecado. E isso vai comprometer a qualidade de vida que nós temos nessa caminhada e nos fará encontrar com o juízo de Deus mais adiante, caso nós não nos arrependamos. Eu concluo a mensagem dessa noite, meus irmãos, dizendo que em sua infinita graça, Deus nos fez participantes do seu reino. E dentro desse projeto do reino, Deus estabeleceu o projeto de salvação, o plano de salvação. E no plano de salvação, Deus veio nos justificar. No plano de salvação, Deus veio trazer a adoção como filho. No plano de salvação, Deus veio trazer a santificação como uma forma de que eu e você estejamos sendo comprometidos e responsáveis na condução de nossas vidas.
Eu não me santifico para ser salvo, porque eu sou salvo, eu me santifico. Essa é uma premissa que precisamos guardar em nossos corações. Deus, Ele põe diante de nós as ferramentas e as possibilidades para que possamos colaborar. Deus nos faz administradores das graças e dos dons que Ele nos concede. Se nós estivermos envolvidos, nós estaremos progredindo espiritualmente, a nossas vidas estará cada vez mais alcançando degraus mais altos na espiritualidade. Portanto, valorizemos as oportunidades que Deus está nos dando. Sejamos gratos por tamanha graça. Vivamos, irmãos, uma vida ordeira diante do Senhor, crescendo e glorificando a Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus tenha piedade da nossa vida, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos faça valorizar cada palavra que temos ouvido, que Deus nos faça valorizar a ação do Espírito dele sobre nossas vidas, que Deus nos abra o entendimento para que nós possamos fazer como Maria, escolhendo a boa parte, e não como Marta, que andava preocupada com muitas coisas. Escolha, meu irmão, a boa parte. Viva a melhor parte do Senhor na sua vida. Viva a sua vida espiritual com intensidade. Viva a sua vida espiritual para a glória de Deus. Não negocie a sua vida espiritual, não negocie o seu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe essa noite. Essa é a minha oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por esse culto, agradecemos pela vida de todos os irmãos que estiveram conectados conosco. Queremos te pedir uma continuidade de semana na tua bênção. Ó Deus, que o Senhor esteja nos dando uma proteção durante essa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor, e todos dizem amém. Deus te abençoe, uma ótima noite, uma ótima semana para você, em nome de Jesus.